para que a partir daí ele causasse aquela vontade das outras nações se relacionar também com esse Deus. Pode mudar, por favor. Por meio de um pacto solene. Foi um pacto solene em Êxodo ali. Então Israel foi estabelecido como nação sacerdotal. Quando Deus chama Moisés e fala, diga para essa nação que eu quero que ela seja uma nação sacerdotal e um povo santo, uma nação santa. Eu vou separar essa nação das nações vizinhas. Irmãos, esse é um lado da questão muito interessante, essa separação. Essa separação, a gente vê em hebraico é Mitkadesh, que vem da palavra da raiz Kadosh, que é santo. A palavra Kadosh quer dizer santo. Separação é Mitkadesh, aquele que é separado, aquele que é santificado. Isso é uma ordenança do Senhor que nós vemos em toda a palavra do Senhor, nos ensinando a esse Mitkadesh, essa separação das nações vizinhas. Essa separação é importante. É uma separação não a nível de eu vivo aqui e você vive ali. É uma separação moral. É uma separação de princípios. Irmãos, quantos princípios amorais, quantos princípios anônimos, fora da lei, estão às vezes entrando para dentro de nós como nação de Israel. Como enxertados na oliveira Israel, igreja. Entende? Quantos princípios fora, porque nós estamos tão juntos, estão às vezes entrando. Essa separação foi necessária fisicamente em Israel. Isso foi físico, porque era uma questão de nem se casa com o outro. Então, isso foi traduzido em uma questão física, em um relacionamento mesmo. Nem se casava, nem davam seus filhos em casamentos. Mas isso se traduz para nós hoje em um relacionamento espiritual. Você pode se relacionar fisicamente com os outros, os não crentes, as outras nações, né? Mas nos seus princípios, no seu padrão, na sua raiz, na sua índole bíblica, você não pode se misturar de forma nenhuma, nem deixar, porque essas coisas vão entrando para dentro. Foi uma nação instruída na verdade divina. Israel foi uma nação instruída na verdade divina. E é tão instruída na verdade divina, que acontecem umas coisas em Israel que a gente não explica. Nós sabemos que Israel teve altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, né? Por fim, aprendeu de verdade, né? No momento que estava diante do Senhor, estava indo tudo bem. No momento que apostatava da fé, tudo ia mal, não é? Essa é a trajetória da nação Israel. E eles aprenderam uma coisa de vez eles aprenderam. Não se misturar com outros deuses. A duras penas eles aprenderam isso. Não se misturar com outros deuses, porque as nações vizinhas traziam outros deuses, princípios, ideias, ideologia, não é? Aí, a duras penas, eles foram aprendendo, não se misturar com outros deuses. E eu acho isso muito interessante, que hoje, em Israel atual, né, se a gente vai lá para Israel hoje, há uma questão muito interessante. Estranha, no mínimo, né? Mas eu acho que isso é um legado que foi passado para a nação e que eles refletem no dia de hoje. Sabemos que hoje Israel é uma nação, infelizmente, né? Estamos trabalhando e orando para que isso deixe de ser uma verdade, para que a verdade seja, hoje existe um Israel totalmente convertido, prostrado diante dos pés do Senhor Jesus. Mas ainda não é assim, nós contamos com esse grande grupo, né, esse grande exército do Senhor para profetizarmos isso sobre a nação de Israel. Mas hoje a nação de Israel é uma nação basicamente de ateus lá, né? E não por isso eles não deixarão de exercer o plano que Deus tem para eles como nação. Não é por isso. Mas eu vou trazer só um exemplo para vocês do tanto que essa nação aprendeu de lição. Nós sabemos desses altos e baixos de Israel, e, enfim, hoje eles não se prostram a Deus nenhum. Não se misturam com nada mesmo. Mas é uma coisa tão interessante em questão da instruir na verdade de Deus, instruir na palavra de Deus. Eu acho tão interessante isso, que as mães eram as pessoas às quais a responsabilidade de instruir a palavra de Deus era a mãe que fazia com o filho. Na nação de Israel não eram os pais, eram as mães. E isso é feito até hoje, mesmo que de uma maneira, né, sem a visão de Cristo, mas até hoje ainda é instruído o Antigo Testamento para a nação de Israel, para os filhos. E eu estava contando para a minha turma de alunos, falei, gente, acontece uma coisa muito interessante, né, diferente no mínimo em Israel. Nós sabemos que os jovens de Israel, todos com 16 anos, já são
soldados do exército treinados para atirar, treinados para matar, treinados para lutar, treinados para guerrear, treinados para tudo que você possa imaginar. Com 16 anos. E são jovens que não são crentes, né? A grande maioria, você deve ter uma porcentagem de 0,001% de algum judeu crente ali, no meio daquele exército. E aí, quando eles saem para poder ir para... Os jovens, né? Quando saem para poder ir para a noite e tudo mais, e vão para uma boate, por exemplo, aquela quantidade jovem, 300, 200, 500, não sei a capacidade de uma boate né, de capacitação para agregar quantidade de pessoas, todo mundo armado, 16, 17, 18, 19, 20, lindos, eles são muito lindos, né? Aquela quantidade de meninos e meninas, nessa faixa etária, tudo armado, porque eles andam todos armados em Israel, sejam a partir do momento, né, da idade de servir o exército, até no momento, mesmo quem está em reserva, mesmo quem não está mais dentro do exército, toda a nação anda armada, porque todo Israel é um exército. Então, aquela quantidade de meninos, e bebendo dentro, porque eu estou falando de uma discoteca, né, de uma boate, então estão bebendo, todo mundo armado, uma faixa etária complicadíssima, de 16 a 20 e poucos anos, armados, bebendo, e sai de uma boate sem ter uma briga e sem ter um tiro. Como se explica isso? Como é que explica uma coisa dessa? Não crentes, não têm o Espírito Santo de Deus, não nasceram de novo, né? Obviamente, senão não estariam num ambiente como esse. Mas todo mundo dançando, bebendo, etc, etc, etc. E não sai ninguém. Ah, você encostou na minha namorada, então toma um tiro na cabeça. A gente vê isso aí por aí, não vê nos noticiários? Não é isso que a gente tem visto? Só porque olhou atravessado para a namorada, em vez de chamar a pessoa, conversar, né, etc. e tal, não, é tiro na cabeça. Hoje está assim. Infelizmente, o mundo está assim. Como explicar que noites após noites, semanas, final de semana após final de semana, você não tem uma agressão? Você não tem uma agressão. Sabe por quê? Porque essa instrução, na verdade divina, de uma certa maneira, ela está dentro do DNA desse povo. Porque não há explicação. Não há explicação para dentro de um antro como esse, não sair, nem que seja uma briga, com jovens, nessa idade, né, armados. Todo mundo armado. Não é? Não há uma explicação de que essa verdade instruída, divina, instruída a essa nação, nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, isso foi passado. Isso ficou no corpo, isso ficou no DNA, isso ficou na mente de alguma forma. Irmãos, é uma nação que basta você fazer assim, ó, e todo mundo aceita Jesus. Viu?